Olá, meu nome é Anderson, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje falarei sobre algumas atualizações, alguns recursos novos que o indicador Value Chart recebeu. Esse vídeo é a pedido aí do pessoal que tem acompanhado esse projeto e dos usuários também, que querem sempre ficar por dentro aí das novidades. Eu vou falar aqui detalhe por detalhe de cada atualização. Não são muitos recursos novos, mas são recursos de extrema importância para o operacional automatizado. Aqui, como a gente já pode ver, a gente já tem aqui o sistema de notícias implantado. A gente tem aqui as linhas que mostram exatamente onde foi a última notícia e onde vai ocorrer a próxima notícia, ok? Então aqui a gente tem a hora da notícia no horário local aqui de Brasília. A gente tem o ativo da notícia, a moeda. As estrelinhas aqui são a importância, a intensidade da notícia, né? Que no caso é um touro cada notícia aqui. E a descrição da notícia. Essas notícias elas são baseadas no site investing.com e funcionam perfeitamente. Inclusive agora há pouco ainda estava acompanhando, quando chegou aqui perto da notícia, desabilitou todas as entradas automatizadas, alertas, função de Telegram, foram todas desabilitadas e só voltou a habilitar novamente quando passou o tempo definido aqui da notícia, que eu já vou explicar para vocês como que funciona, ok? Bom, vamos lá. Vamos às configurações. Aqui no campo de licença nada aconteceu, não foi feita nenhuma alteração na seção de licença. Na seção de automação também não foi acrescentado suportes aqui extras, mas está na pauta aqui já para ser acrescentado mais suporte a mais duas ferramentas, ok? Aqui no campo de filtro de horários a gente já tem uma mudança muito importante, uma mudança que traz mais dinamismo nessa questão de horários. Na versão anterior, a gente tinha somente a opção de selecionar, por exemplo, entre meia-noite até 23 horas, né, do dia corrente, então isso não era muito útil, né? Por exemplo, eu poderia filtrar só uma faixa de horário, né? Não tinha muito dinamismo. Por exemplo, nos trades automatizados, não é legal enviar sinais entre 18 horas e 20 horas. Então, mas com essa configuração aqui você consegue retomar às 20 horas, né? Os trades. Antes isso não era possível. Então aqui ficou bem dinâmico, separado por vírgula os horários que você deseja operar. Aqui eu posso selecionar, por exemplo, entre meio-dia, 12 horas, 13 horas, 14 horas, só à tarde, só de manhã, ou algumas faixas de horário de manhã, algumas faixas de horário à tarde, algumas faixas de horário de madrugada, enfim. Aqui ficou bem configurável, né? A questão aqui do fuso horário continua igual, né? Isso aqui eu prefiro deixar assim dinâmico, porque vai muito do, da diferença de horas aí onde o cliente está pro fuso horário da corretora, né? Então isso sempre dá uma diferença assim. Mas a maioria massiva aí dos usuários deixa padrão 6. Aqui o filtro de notícias, como eu comentei aqui no começo do vídeo, esse filtro de notícias ele ficou bem dinâmico também, bem funcional. Você tem a opção aqui de ativar o tempo que você quer fazer o bloqueio da automatização
antes de cada fator de importância da notícia, né? Por exemplo, que a gente tem um touro, 2 touros, 3 touros. E você consegue utilizar todo esse dinamismo aqui de bloqueios, né, de trade. Então, ficou bem bacana, bem interessante mesmo, bem dinâmico, né? Você pode, se você não deseja filtrar, por exemplo, um touro, você deixa 0, mas você pode também deixar 1, enfim, ficou bem dinâmico, bem interessante. Uma opção bem bacana, porque muitos automatizadores que enviam sinais aí para as corretoras não tem o filtro de notícia. Então aqui essa opção ficou maravilhosa, principalmente para quem utiliza a opção de Telegram para criação de sala de sinais ou coisa do tipo, né, de acordo com a sua estratégia. Aqui você pode utilizar o filtro de notícia para poder estar fazendo essa confluência, esse filtro aí, não enviar sinais aí em momentos de agressividade do mercado, ok? Ficou bem bacana. Aqui a gente tem uma opção muito boa, por quê? Porque o Value Chart ele é muito utilizado também para retração. Muita gente utiliza para retração, acho que é meio a meio. E no vídeo anterior eu não falei sobre retração, só falei sobre reversão, justamente porque não tinha o suporte para retração. Mas isso foi mexido. Então aqui agora você com um clique tem a opção de selecionar a opção de retração, ok? E o sistema muda todo o seu modo de analisar o mercado, baseado na retração. Então, se a gente der um ok aqui, ele fez a análise nessas configurações pré-definidas aqui, ele fez a análise para retração, ok? Então, ele faz inclusive essa retração, ele faz com o uso dos filtros, por exemplo, aqui, ó, tocou na banda de Bollinger, em ambos os casos aqui teve a entrada. Então, ele faz esse sistema de retração também com as confluências, ok? Aqui mesma situação, bateu, não retraiu, mas deu vitória no galho 1. Então, ficou muito interessante. Você pode também fazer aquele sistema de verificação automática. Eu vou desativar aqui alguns filtros que eu estava ativo aqui nessa estratégia. E aqui eu vou selecionar a análise automática. Aqui. Então, o que vai acontecer no sistema de retração? A gente vai ter essa análise automática no modo de retração. Ficou muito bacana, muito funcional. Tem um pessoal aí que já está utilizando com muito sucesso essa função. Ficou muito perfeita, muito perfeita. E tem essa possibilidade da gente fazer essa análise totalmente automatizada, totalmente automática, buscando os melhores níveis para retração e trazendo aí os melhores resultados aí para a gente. Ó, a gente está vendo aqui no painel, está analisando e buscando o melhor nível de confluência para retração. Muito bacana, encontrou aqui 76% sem martingale, 86% no Galho 1 e 93% no Galho 2. Então a gente tem aqui, aproveitando já que a gente fez essa catalogação, a gente tem aqui uma função nova também, tá? Muito boa essa função, que aqui você nota que gerou alguns resultados bons, né, nessa varredura que ele fez. Antes isso não era possível, mas agora você consegue clicar aqui num desses valores, ó, e automaticamente o sistema atualiza aqui o backtest, o resultado, e atualiza aqui também no gráfico os resultados para que você possa ver se de repente essa confluência que o sistema escolheu
é a melhor, porque nem sempre pode ser a melhor. De repente, pode ter 100% de acerto, mas tem um ou dois sinais, né? E a outra opção aqui tem muitos outros sinais e com assertividade boa também. Então aí você escolhe o que compensa. Aqui, ó, cliquei em outro nível, ó. Muito bacana aqui no Gali 2, ó. 94%, muitos sinais. Então você escolhe aqui a melhor opção de acordo com a tua necessidade. Ok? Então, essa também é uma função nova, muito bacana, né? Então, você seleciona, por exemplo, aqui, barras 10 nível 9, e você gostou dessa configuração, então, para você salvar essa configuração, caso precise reiniciar o gráfico ou coisa do tipo, você vem aqui e deixa por padrão a configuração que você selecionou, ok? Então, você vai deixar ali, ó, barras 10, nível 9. E você vai ter, ó, esse mesmo resultado, só que agora pré-definido por padrão. Então você pode trabalhar de vários modos essas questões aí, ok? Muito interessante, tanto o sistema de retração, essencial para quem gosta de operar com Value Chart no modo de retração, né? Não tinha essa função. E o sistema também aqui para selecionar esses níveis, os melhores níveis, também muito bacana, eu gostei bastante do resultado, né? Enfim, só recurso bacana, tá ficando cada vez melhor aí o nosso Value Chart. Eu tenho aqui essa opção que também não tinha na versão anterior, que é uma função muito interessante. Eu tenho aqui os horários para ele fazer aquela varredura automática, né? Então você pode definir aqui, por exemplo, 18 horas, né? Que é o horário de meia-noite aí da corretora IC Markets, por exemplo. Então você pode fazer essa varredura 18 horas, você pode fazer essa varredura meia-noite do horário de Brasília, você pode fazer essa varredura de manhã antes de começar a operar, tudo de forma automática. E aqui, inclusive, você pode escolher mais de um horário, né? Então você pode deixar aqui, por exemplo, meio-dia e meia-noite, separado por vírgula, e ele vai fazer essa varredura nos horários aí que você especificar, tá bom? Muito bacana essa função de recatalogação, bem interessante, funciona perfeitamente, tá? Já foi testado aí pelos clientes e ficou uma maravilha também essa função. Aqui, pessoal, antes de eu dar continuidade aqui nas outras funções, eu tenho algumas aqui que eu acabei pulando, mas que são de extrema importância também, tá? Que afeta bastante no resultado final. Eu tenho aqui o acréscimo de rompimento, que é para você deixar mais detalhado o rompimento dos candles. Aqui, por exemplo, a gente tem a linha vermelha, que é o rompimento da mínima do selecionado Value Chart. Então, o que acontece? Se eu adicionar aqui, por exemplo, 0.1, e aqui está definido em 8, então ele vai considerar um rompimento de 8.1, ok? Então é 8 mais 0.1. Então aqui você consegue dar uma afinada melhor nessa questão de rompimento, ok? Eu tenho aqui também essa opção bem interessante, afeta muito, muito, muito o resultado final da análise, que é o modo de fazer a leitura considerando o fechamento, a abertura e o fechamento da vela, ou considerando a máxima e a mínima, ou seja, considerando o pavio também, ok? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Não tem nenhum exemplo visível aqui, mas aqui, esse candle aqui, não sei se dá para ver bem no vídeo, mas ele tem um pavio. Ele não considerou essa entrada porque o corpo do candle fechou acima da linha vermelha. Então ele não considerou. Então, se essa opção aqui estivesse como máxima e a mínima, essa entrada aqui seria considerada, ok? Isso muda bastante o resultado.
para melhor até, né? Mas eu prefiro o fechamento do candle para ter uma confirmação a mais. Considerando a máxima e a mínima, acaba tendo mais sinais, né? Mais sinais na mesma confluência, ok? Eu tenho aqui um opcional também que vale a pena reforçar, que é o anti-delay, né? O anti-delay ele funciona muito bem. Então aqui você pode selecionar até 9 segundos antes do fechamento do candle atual. Se a confluência se manter ativa, ele vai dar entrada, ok? Então é bem interessante. Funciona muito bem. É uma função exclusiva aí dos produtos Price Pro para binárias. Então, vamos fazer um teste aqui antes de ir para o próximo passo, considerando a máxima e a mínima, para a gente ver os resultados, como que eles ficam diferentes. Está analisando. Analisando os melhores resultados, considerando a máxima e a mínima das velas do Value Chart. É incrível como a gente consegue obter bons resultados se tem um bom aproveitamento das ferramentas. E esse modo automatizado permite com que a gente tenha esse bom aproveitamento do Value Chart, que é uma ferramenta fantástica. Está analisando. Vamos aguardar aí a análise para a gente ver como que foram os resultados, considerando a máxima e a mínima. Está quase finalizando. Trouxe mais um resultado interessante. Ok, finalizou. Finalizou aqui, escolheu esse resultado. A gente pode clicar aqui para ver como que foi o outro. Aqui, que bacana, eu prefiro esse. Muito interessante. Então essa é a opção considerando a máxima e a mínima do candle. Vamos ver se a gente encontra algum exemplo aqui. Seria bem bacana se a gente encontrasse um trade que tivesse só o pavio. Provavelmente ele não vai encontrar porque ele deixou num nível muito apertado aqui, muito ao contrário, né? Muito frouxo. Então ele acaba não considerando muito essa questão de máxima e a mínima, mas funciona muito bem, tá? Funciona perfeitamente essa função. Um recurso bem interessante que foi implantado, que é útil, muito útil aí para quem considera esses parâmetros também aí no seu operacional. Outra situação aqui que foi bastante trabalhada também, que pelo que eu me recordo não tinha na versão anterior, no vídeo anterior apresentado, que foi o fato de agora esses filtros eles serem plotados no gráfico, né? Os filtros do gráfico, no caso, né? Não os filtros das subjanelas aqui. Então a gente consegue ver aqui agora que você selecionando os filtros do gráfico, ele vai fazer a plotagem aqui, né? Para você ter uma base melhor aí de como que foi o andamento desses filtros. Ficou bem interessante, bem funcional, não repinta, né? Eles não mudam de posição. Ficou bem legal a função aqui de plotagem dos filtros. Você pode plotar a média móvel, vai aparecer no gráfico. Você pode plotar, enfim, tudo que você deseja aí, tá bom? Eu acabei passando batido aqui numa função. Eu vou voltar aqui na função de configuração de barras. Essa função
na versão anterior, ele tinha um nível de partida opcionalmente do nível 0, ok? Então era sim ou não para o nível 0. Porém, agora essa função ficou mais dinâmica também. Então você tem a opção de desabilitar, ou seja, não necessariamente, desabilitando, não necessariamente a vela precisa partir aqui do nível 0 para bater lá no nível que você deseja, mas agora você pode selecionar isso de forma dinâmica. Então você seleciona aqui 0, nível 1. Se eu adicionar, por exemplo, nível 5, ele vai escolher aqui os candles que nasceram, por exemplo, esse aqui. Ele nasceu no nível 5 e rompeu o nível desejado, que está configurado aqui nas funções. Então, esse seria um sinal válido com essa configuração aqui, ok? Então, aqui você tem a opção de trabalhar essa questão toda de esticamento de vela, ter um melhor aproveitamento desses rompimentos, né? Não entrar em qualquer sinal. Ficou muito bacana também. Gostei bastante dessa funcionalidade dinâmica e ajuda muito a trazer aí bons resultados. Os filtros aqui em geral continuam iguais, né? Eu acredito que não foi acrescentado nenhum filtro com relação à versão anterior. Então a gente tem aqui médias móveis, canal do Anchan, né? O toque nas médias móveis, tendência, enfim, os filtros essenciais, né? A plotagem eu já comentei que foi adicionado também, questão de plotagem. A questão aqui dos indicadores externos também continua padrão, ok? Você pode confluenciar com indicadores externos, né, e fazer essa varredura automática considerando os indicadores externos. Muito bacana essa funcionalidade. Aqui as seções de configuração geral continuam iguais. A questão aqui de configurações de painel, linhas, tal, também continua padrão, tá? Eu não estou vendo aqui nenhuma alteração importante, exceto o intervalo entre as ordens, que não tinha na versão anterior, né? Foi adicionado também, para não ter ordens sequenciais no Value Chart. Isso não pode acontecer de forma alguma, né? Vários rompimentos em sequência, vários sinais de sequência, então aqui eu deixo por padrão 15 para evitar esse problema sério do Value Chart, né? Esse é um problema sério do Value Chart. E de qualquer outro indicador aí que utilize o rompimento, né, como sinal, por exemplo, que é bandas de Bollinger, a gente vê que se fosse um indicador comum, ele teria dado várias entradas na sequência, né? Então, isso aqui é evitado. Isso não tem como acontecer aqui. Deixa-me ver aqui o que mais foi acrescentado interessante. Deixa eu ver aqui, o sistema do Telegram. Do Telegram aqui foi melhorado a questão de desempenho dele, né? Na versão anterior tinha alguns probleminhas ali que precisavam ser resolvidos, foi tudo ajustado, está tudo funcionando perfeitamente agora. Foram acrescentados também mais modelos de mensagem, né? As mensagens que vão para os grupos e canais. Aqui você tem a opção de escolher entre 3 opções. Enfim, muito bacana essa atualização do nosso Value Chart. Gostei bastante das funcionalidades novas, tudo para que a gente possa obter os melhores resultados possíveis, né? Utilizando ferramentas automatizadas. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter aí uma consistência no mercado de binárias. Eu falei no vídeo anterior e afirmo aqui novamente que esse indicador ele não é só para opções binárias, ele é também para Forex, pode ser utilizado no mercado Forex. Eu tenho cliente que utiliza ele para operar ouro, por exemplo, e funciona muito bem, funciona perfeitamente. Isso porque você consegue trabalhar várias estratégias nele. Então, acaba sendo muito
muito, muito lucrativo. Então, se você gostou dessas atualizações, se você gostou dessas novidades, não deixe de dar o seu like, curta esse vídeo, compartilhe nos grupos que você tem acesso, mostre a eles que você pode ter acesso a ferramentas de altíssimo nível por um ótimo custo-benefício, ok? Inclusive você que gosta de fazer vendas através de Hotmart, trabalhar com programa de afiliados, agora você tem essa opção, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para você poder se cadastrar lá na plataforma e poder comercializar esse produto também, ok? Eu estou dando essa oportunidade. Enfim, se você gostou, compartilha, curta, faça seu comentário, se inscreva no canal para acompanhar as novidades que eu venho a trazer por aqui, que são sempre tenho novidades, sempre tenho coisas novas, interessantes para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço.